Vamos criar agora uma tipologia. Elas são importantes porque elas fornecem modelos para os documentos que serão produzidos no próprio sistema, em oposição aos documentos capturados. Então nós veremos aqui em Gestão Documental, Tipologias. Não tem nenhuma cadastrada, clicaremos aqui em Criar. A tipologia requer um nome, então eu vou chamar essa daqui, por exemplo, de Memorando de Solicitação, melhor, de Marcação. Marcação de férias. Certo? Nós temos a possibilidade de informar uma sigla. Essa coleção ela serve para agrupar tipologias que têm alguma relação, que são afins. Nós temos um campo para espécie, esse também é obrigatório. O sistema já traz uma lista extensa de espécies documentais. Nós vamos escolher aqui Memorando. Temos a parte de controle de temporalidade, isso é importante, por exemplo, quanto tempo o documento fica em trâmite, né? E aí o sistema sabendo, por exemplo, que ele deve ficar, digamos que 1 mês em trâmite, se ele estiver inalterado, não sofrer nenhuma modificação, nenhum trâmite, nem nada, há mais de 1 mês, nós podemos programar o sistema para fazer um arquivamento automático. Nós vamos entender melhor essa questão do arquivamento mais à frente. Aqui nós temos a informação da atividade, é uma maneira de agrupar tipologias, montando um plano de classificação, não entraremos nesse ponto agora. Temos informações também a respeito de se há obrigatoriedade de informar o subscritor e qual é o tipo de subscritor que deve ser informado. Então, digamos que nesse caso, a gente vai escolher que é um papel. Então, assim, obrigatoriamente tem que haver um subscritor e esse subscritor tem que ser um papel, né? Já que estamos falando de um memorando de marcação de férias, e marcação de férias está sempre ligado a um funcionário que atua numa determinada unidade fazendo o pedido. Aqui nós temos a mesma informação sobre consignatários. Nesse caso, vou deixar como proibido, e isso faz com que nem apareça aquele campo do consignatário. Nós temos também a opção de dizer se existe um destinatário, se isso é obrigatório, ou permitido ou proibido. Vou deixar aqui como obrigatório e vou colocar aqui como sendo uma unidade. Então, esse documento sempre tem que ser feito de um papel para uma unidade. Além disso, nós temos diversas configurações, como por exemplo, de nível de acesso, sigilo, que também não entraremos nesse mérito agora, mas vamos deixar aqui como o padrão, que é um documento que pode ser acessado por qualquer pessoa da empresa. Não tem sigilo também, não tem que... estampa-se o código do documento em todas as páginas, isso a gente vê na hora da impressão, o código estampado ali, e também optando aqui por não estampar o carimbo, que é um carimbo para contar o número de páginas, que geralmente é usado em processos e não em documentos simples, como esse expediente que estamos fazendo. Temos ainda outras opções, assim, realmente o sistema é repleto de opções, essa é possivelmente uma das páginas mais complexas do sistema, onde se pode configurar muitas coisas diferentes, certo? Nesse caso daqui nós vamos dizer que esse documento ele pode ser criado como novo, ou seja, ele estará disponível, né, quando clicamos ali em criar documento, né, no menu. Não faz muito sentido ele ser incluído como filho, nem ser autuado num processo, ou muito menos receber autuação. Não tem custódia, que isso aqui está relacionado a documentos físicos.
e poderia realmente estar incluso no histórico do subscritor. Faria sentido, mas vamos deixar isso por enquanto em branco, certo? Aqui nós temos uma opção também para descrição. A descrição do documento vai ser gerada automaticamente. Vamos deixá-la como manual, que nos obrigará a preencher aquele campo assunto. Nós temos aqui também a opção, aí sim, de dizer se o documento será um PDF, será capturado, ou se ele será produzido no sistema a partir de um modelo, certo? Então aqui nós temos a forma do documento, que pode ser escolhida dentro dessa lista daqui. Já existe uma forma que é específica para memorando, então nós vamos partir dela, certo? E aqui eu vou colar um modelo já pronto, mais fácil, e vou rapidamente explicar, né? Esse modelo, ele diz isso, e aí aqui ele vai inserir automaticamente, esse comando aqui meio extenso e tal, serve para o sistema obter o nome do subscritor. Então aqui ele vai colocar eu, e vai incluir o nome do subscritor, lotado na, e aí aqui ele vai incluir o nome da unidade, solicita a Vossa Senhoria concessão de férias conforme descrito a seguir. Vou trocar isso aqui para solicito. E aí nós teremos um período de férias que tem um início e um término. Quando a gente coloca um nomezinho de uma variável assim entre chaves, isso produz um campo de formulário que pode ser informado pela pessoa que estiver preenchendo o documento, certo? Isso nós vamos ver, vamos entender melhor lá na página depois de criação do documento. E por fim nós temos aqui outras duas informações que tem que estar presentes nesse tipo de documento, que é se existirá a antecipação da gratificação natalina e a antecipação do salário do mês de férias. Para essas aqui nós temos também uma variável, mas essa linha daqui é um pouco mais complicada, porque nós queremos criar aqui uma variável que é uma seleção com as opções sim ou não, certo? Então isso é feito desta forma. Aqui nós ainda teríamos a possibilidade de definir um workflow, que nós veremos numa outra ocasião, e o botão de salvar, que nós vamos fazer é isso. Vamos salvar aqui para criar então essa tipologia. Ótimo, está criada, temos nossa primeira tipologia.